Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e mais uma vez estamos aqui para orar, para refletir sobre o nosso Evangelho, para prestar um auxílio, uma vibração boa, positiva, através de Deus, nosso Mestre Jesus, esses Espíritos amigos que nos acompanham, a todos aqueles irmãos e irmãs necessitados, especialmente aqueles que estejam doentes, que estejam realmente em uma situação de gravame, em função principalmente dessa doença recente que nos está acometendo, que é a Covid-19, aqueles amigos que cuidam desses doentes e, de uma forma geral, a toda a humanidade, incluindo nós próprios que estamos aqui, como quaisquer espíritos que aqui aportam por necessidade evolutiva, para que consiga então mudar os parâmetros da sua existência e procurar evoluir de uma forma melhor. Por isso, hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 18º do nosso Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e eu escolhi o item A Porta Estreita para fazer a nossa reflexão desta noite. E já falando sobre o tema, eu gostaria de dizer aos amigos o seguinte: quando nós lemos aqui no capítulo sobre a porta estreita, onde nós sabemos da importância daquilo que é dito, né, que o item 3 nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Isto dito pelo Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 13 e 14. Aqui, meus irmãos, nós já temos, de uma forma resumida, a ideia central do capítulo, bem como lá no início, que nós temos a parábola do festim de bodas, mas aqui nós também temos uma ideia. O título do capítulo diz: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Pois bem, meus irmãos, na verdade, todos nós somos chamados, todos, em todos os momentos da nossa vida existencial, em todas as encarnações pelas quais nós passamos. Mas nos escolhermos, e aí é que está a diferença. Poucos de nós aceitam o convite, já falando sobre o início do capítulo, porque a maioria de nós ainda prefere as ilusões terrenas, a sensorialidade material, o envolvimento com a matéria, toda essa transitoriedade, essa finitude que nós temos com relação ao nosso período carnal, esse tempo fugaz que passamos aqui, que para nós às vezes tem um valor assim imenso, e com isso nós acabamos relegando o verdadeiro valor, que é o valor espiritual. Se nós prestarmos atenção, vamos perceber que a nossa existência, ela justamente está posta e deve ser pautada para que nós consigamos então empreender mais uma etapa evolutiva, buscando o valor maior das coisas do céu, ou seja, das coisas do espírito, para que então, nessa existência transitória, nós consigamos nos sairmos melhores, nós consigamos nos tornar seres melhores, sermos pessoas melhores, espíritos melhores, e por via de consequência, entendemos o processo construtivo e espiritual que nos traz aqui, para que nós então façamos justamente aquilo que Deus, que o nosso Mestre Jesus espera que nós façamos. Não como uma tarefa que Ele esteja ali fiscalizando para depois nos cobrar: olha, tu não fizeste isso, não fizeste aquilo, não. Mas como um aprendizado espiritual, como um decreto divino espiritual para todos nós. Porque essa é a nossa finalidade. Nós somos espíritos criados para a luz, para o bem. E quando nós não fazemos o bem, de alguma forma nós adoecemos. E é muito em função disso que o Cristo diz que quem está encarnado, de alguma maneira é doente, de alguma maneira sofre, seja aquele que viva na abastança, quanto aquele que viva na miséria. E, meus irmãos, essa porta estreita, da qual o Cristo chama a atenção pelo Evangelho de Mateus, é a que todos nós, de fato, deveríamos buscar, mas pouquíssimos de nós sequer prestam atenção, sequer têm um olhar mais sincero, mais agudo, mais atinente sobre isso. Pelo contrário, nós nos deixamos envolver completamente pelas coisas da matéria, esquecendo que isto é um trânsito que pode durar muito pouco
que pode durar um pouco mais, mas que de qualquer maneira vai ter começo, meio e fim. E aí nós temos que nos deparar com a nossa consciência e conosco mesmo e fazermos um balanço. Porque nós, sendo constantemente convidados, chamados para entrarmos pela porta estreita, para buscarmos o reino dos céus, a sua justiça, a sua misericórdia, na maior parte das vezes escolhemos a outra porta, a porta larga, que nos envolvia tanto, que nos absorvia tanto. Esse é o grande questionamento, essa é a grande reflexão. E eu trouxe aqui, para nos ajudar a ilustrar esse tema, um artigo do nosso Humberto Roden, um espírita conhecido, que cunhou a obra O Sermão do Monte. Ele era catarinense, desencarnou há poucos anos, onde ele nos fala sobre alguma coisa que nos dá assim um caminho, né? Mais ou menos uma resposta para aquilo que nos acontece enquanto estamos aqui encarnados. Ele coloca de uma forma enfática que nós podemos dividir o ser humano, o espírito encarnado, os indivíduos, como ele diz aqui, em 3 categorias: profanos, virtuosos e iniciados. Quem são os profanos? Os profanos são aqueles desinteressados pelas coisas do espírito. E embora eles não sejam materialistas convictos, muitas vezes quando eles estão nessa fase, não querem nem ouvir falar o chamado para entrar pela porta estreita de que nos fala o Evangelho. Porém, vai chegar o dia em que eles também despertarão para isso, por eles mesmos, como personagem da parábola do filho pródigo, pois Deus respeita o nosso livre-arbítrio, que Ele próprio nos concedeu, deixando por nossa conta o quando, o onde e o como esse nosso despertar para as coisas do alto vai acontecer. A categoria dos virtuosos constitui-se dos espiritualistas, aqueles que procuram pôr em prática os princípios do bem e da moral. Porém, os praticam com dificuldade, sacrificando a sua própria vontade. É essa categoria que pertence à maioria de nós, que queremos passar pela porta estreita, mas só conseguimos, por enquanto, passar pela porta larga. Já a terceira categoria, meus irmãos, compõe-se de uns poucos indivíduos. E nós podemos elencar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, Irmão Dulce na Bahia. Essas pessoas, esses espíritos quando encarnados, fizeram o bem no limite das suas forças, como está lá escrito no Livro dos Espíritos, de forma prazerosa, de forma contínua, de forma concreta. E, fazendo isso, galgaram, então, trilharam o caminho para que, quando deixassem a veste carnal e retornassem à pátria espiritual, o fizessem já com muitas condições boas, com muitas edificações espirituais, e passariam a ser mais espíritos amigos nesse plano para nos auxiliar. Ora, meus irmãos, se há tão poucos que conseguem galgar esse caminho, há de ter uma resposta para isso. Por que nós, que sabemos, que temos a informação e dizemos constantemente que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, temos essa dificuldade tão grande, tão impactante de acessar isso, de buscar isso? Nós temos as virtudes do Pai em potência dentro de nós e, no entanto, nós fraquejamos, vacilamos, até dizemos assim: eu vou tentar, mas eu não sei se vai dar certo. Quando nós deveríamos dizer assim: eu não vou tentar, eu vou fazer, vou errar sim, porque é natural, é normal, nós aprendemos por tentativa e erro, mas vou insistir até acertar. E quando começar a acertar, eu já terei encontrado o caminho. E encontrando o caminho desta porta estreita, com certeza ela vai abrir-se para mim e eu vou conseguir passar. E em fazendo isso, a ideia que eu tinha dessa mudança não tem comparação com o que essa realidade luminosa, de muita luz, se apresentará para mim. É isso que nós precisamos ter em mente, meus irmãos. Sabemos o quanto é difícil. Quando nós falamos em luz do conhecimento, em luz do aprendizado, em luz do amor, em luz da busca da nossa reforma interior. E isso demanda tempo. Nós não podemos achar que vamos mudar da noite para o dia. Podemos mudar em pequenas coisas, cotidianamente,
mas as coisas do Espírito são mais prementes, são mais incisivas, são mais candentes, nos exigem mais, porque não apenas diz respeito a nós. Nós devemos lembrar lá no capítulo 17, o capítulo anterior a este, que nos fala sobre o dever, e ali está muito claro, quando nos diz assim, que é um dever moral que nós temos, primeiro para conosco e depois para com os demais. E esses demais que estão citados ali são todos os nossos irmãos de caminhada, não apenas aqueles que se envolvem conosco, que têm afinidade conosco. Por isso, às vezes nos parece tão difícil. Não vamos enganar ninguém e dizer que é fácil. Fácil não é, mas podemos tranquilamente afirmar que com fé, com perseverança, com denodo, com esforço pessoal, com vontade sincera, firme e verdadeira de querer, nós conseguimos sim superar as nossas dificuldades, transpor as nossas barreiras e conseguirmos então ingressar pelo menos no caminho da porta estreita, que vai nos conduzir a tantas maravilhas espirituais, a tantas coisas edificantes que nós, no primeiro momento, talvez até nos deslumbremos, mas depois, pelo entendimento, pela compreensão, vamos amealhando então uma tranquilidade e uma harmonia que vai nos acompanhar por toda a nossa existência terrena, e mesmo quando deixarmos a veste carnal, continuaremos nos sentindo esse espírito que já conseguiu uma busca boa, intensa, construtiva, positiva para si e para auxiliar a todos aqueles que ainda não conseguiram chegar neste caminho. Era essa a minha reflexão. Eu me estendi um pouquinho, pretendia falar poucos minutos, acabei falando um pouquinho mais, mas só para dizer para os amigos da importância de nós nos esforçarmos para irmos em busca desta consecução e deste mistério. Agradeço a atenção de todos, desejo que todos tenham uma noite tranquila, renovadora, que esses espíritos amigos que zelam por nós possam estar o tempo todo buscando o nosso auxílio, buscando auxiliar-nos também, porque é uma troca, eles precisam que nós neguemos as nossas condições boas para que todos nós em conjunto façamos o trabalho que Deus e nosso Mestre Jesus espera de nós. Que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.